Pergunta: poderias dar-nos uma ideia dessa natureza eletromagnética do sapo que o faz agir à distância e causar danos por estar enfeitiçado? Ramatiz: o sapo atua à distância sobre o incauto besouro que revoluteia em torno de um foco de luz e o atrai impiedosamente para dentro de sua boca aberta. Qual é a força que atua sobre esse inseto imprudente, conduzindo-o para a boca do sapo, senão a força bioelétrica ou capacidade atrativa do magnetismo animal? Do sapo ao local em que voeja o besouro desprevenido, distam por vezes alguns metros. Mas o batráquio, agindo quase em transe hipnótico e sem tocar fisicamente, consegue arrastar a vítima para a sua garganta famélica. Evidentemente, o sapo é um centro animal poderoso e atrativo a exudar uma potencialidade magnética que, cientificamente excitada e previamente preparada pelo feiticeiro, armazena energias maléficas transformando-as num foco de emanações fluídicas pestilenciais. Habilmente colocado sob o soalho, na adjacência das residências humanas, enterrado no caminho por onde as vítimas devem passar ou deixam seu rastro magnético, o infeliz batráquio, exacerbado pelo sofrimento que lhe é imposto sacrificialmente, então excita os seus espasmos bioelétricos, desempenhando a função mórbida de um núcleo vivo de atrações de forças psíquicas adulteradas. Suportando nas entranhas a carga de objetos surrupiados à vítima do enfeitiçamento, é ele o torturado dínamo vivo que, através da lei de que os semelhantes atraem os semelhantes, aumenta a cota de energia inferior em direção ao enfeitiçado. Pergunta: mas como o sapo pode provocar doença e como o transmite? Ramatiz: a atmosfera magnética condensativa do sapo, sob o preparo dinâmico e mental do mago negro, é alimento energético vital para os germens aeróbios, disseminados em torno de vós e invisíveis aos olhos humanos. Na adjacência do batráquio enfeitiçador, o astral se corrompe, decai vibratoriamente e se transforma paulatinamente em visco de letargia etéreo-magnética. Proliferam então as formas psíquicas inferiores, nutrem-se desse visco as bactérias astrais e baixam para o plano objetivo material, decaindo em suas vibrações. Os objetos colocados nas entranhas do sapo formam o rastro magnético para as coletividades patológicas, que emigram em nuvens atraídas pela aura densa daquele que foi enfeitiçado. Essas larvas, bactérias, miasmas, energias degradantes e vibriões psíquicos, incessantemente alimentados pela exudação fluídica do sapo à distância, seguem a corrente fluídica orientada pelos endereços vibratórios e penetram, pouco a pouco, na aura do enfeitiçado, atingindo-lhe as vias de acesso fisiológico através do campo endocrínico e do sistema nervoso. Pergunta: como é que o feiticeiro potencializa as forças degradantes no sapo ou nos objetos que servem no processo de enfeitiçamento? Ramatiz: é de senso comum que, no mundo, nada se cria e nada se perde, mas tudo se transforma. Em todos os processos da criação do universo, a soma de energia livre ou aprisionada nas formas físicas mantém-se constante, pois, afora de Deus, ninguém pode aumentar ou diminuir a energia cósmica. Ela existe hoje em quantidade igual à que existia há milhares de anos e há de existir no futuro, sem a perda de um só átomo, sempre à disposição de todos os seres e segundo a sua capacidade e entendimento. O universo é um oceano infinito de prana ou fluido vital, que através do éter flui e dissemina-se por todas as formas de seres, nutrindo, dinamizando e aperfeiçoando as diversas manifestações de vida. O éter cósmico, a substância virgem e transmissível do prana, exuda-se depois através dos orbes e da natureza mineral, vegetal e animal, na forma de éter físico e atendendo às necessidades conforme o progresso no momento. Através desse éter físico, que funciona hermeticamente entre o mundo material e o mundo espiritual, o homem vem conhecendo as diversas manifestações da energia cósmica original, como o som, a luz, o calor, o magnetismo, a eletricidade, e ultimamente já ausculta o próprio éter na sua função intermediária cósmica. A verdade é que ele só descobre novas modalidades energéticas ou frequências vibratórias mais sutis e afins a cada plano de vida, à medida que também desenvolve a mente e melhora a técnica da experiência humana. Mas como o cientista terreno despreza comumente as informações salutares do clarividente, pioneiro que avança prematuramente mundo adentro, deixa de realizar sua conquista e obter soluções mais certas no imponderável, como é o caso da existência fundamental do éter físico em todas as manifestações fenomênicas da vida nos orbes físicos. Enquanto a ciência do mundo não atingir o âmago energético do éter,
Jamais terá a solução completa de todos os fenômenos, acontecimentos, superstições, crendices, magia, feitiço, hipnose, transe ectoplásmico, anestesia, radiestesia, psicometria e inúmeros fatos que são do âmbito dos espiritualistas devotados ao estudo técnico do ocultismo. Através do éter físico, que por sua vez exuda-se do éter cósmico e macula-se na sua fluência planetária, é que os feiticeiros potencializam no sapo ou nos objetos as forças degradantes que depois atuam prejudicialmente nos enfeitiçados. Eles utilizam-se do sapo como um projetor vivo, que atrai e converge fluidos etéreos e magnéticos previamente eletrizados, o qual então funciona à guisa de eficiente holofote. Sabem os cientistas que uma lâmpada possante acesa no alto de uma torre, apesar dos seus milhões de velas, jamais alcançará a mesma distância quilométrica conseguida facilmente através de um holofote, que é um centro convergente e projetor de luz. O sapo, portanto, imita tal fenômeno, qual holofote vivo que concentra fluidos energéticos de baixa frequência do meio ambiente e depois os projeta, num jato vigoroso, na direção da vítima. Pergunta: gostaríamos de melhores esclarecimentos quanto à estranha faculdade do sapo, que além de captar fluidos do ambiente onde é situado e torná-los enfermiços, ainda os projeta à distância sobre a pessoa enfeitiçada. Ramatiz: explicamos que o homem é um núcleo bioelétrico poderoso, exudando através das auras física, vital, astral e mental, forças e partículas radioativas que deixam rastros e pistas do seu éter físico em todos os lugares por onde passa, vive ou toca. Ele é um campo magnético eletroanimal, emitindo e recebendo cargas positivas ou negativas, cujas reações variam conforme o seu potencial energético em atividade no momento. Semelhante a um imã vivo que atrai as limalhas de ferro pela sua ação magnética, o homem também converge energias para si mesmo quando são projetadas de longa distância. Em consequência, o feiticeiro dinamiza um campo vivo magnético, desfavorável e hostil, o qual serve para imantar as energias deletérias ou enfermiças do meio, transformando-se na fonte de carga nefasta a ser projetada sobre a vítima determinada para a bruxaria. O sapo, então, presta-se otimamente para a função de detonador vivo dessa operação maléfica, pois é de sua natureza tanto emitir como atrair fluidos do mundo oculto, além da excêntrica faculdade de torná-los tão enfermiços e nocivos conforme seja o grau de seu sofrimento. Depois do preparo maléfico do feiticeiro, ele capta as forças magnéticas do meio ambiente onde é situado, filtrando-as através dos objetos da vítima colocados em suas entranhas. Sob a lei de que os semelhantes atraem os semelhantes, esses fluidos funestos e agressivos convergem sobre o enfeitiçado e produzem em torno dele uma cortina fluídica de baixa frequência vibratória, que o isola das boas intuições e sugestões espirituais, mas o deixam vibratoriamente à mercê de orientações malévolas de espíritos a serviço do feiticeiro. Pergunta: poderias dar-nos algum exemplo mais concreto desse acontecimento tão prejudicial? Ramatiz: comumente as pessoas enfeitiçadas queixam-se de que sua vida ficou azarada, pois tudo vai para trás, num tal desacerto que se pusessem uma fábrica de bengalas, provavelmente as criaturas nasceriam sem as mãos. Outros lastimam que, após associarem-se a negócios que navegavam de vento em popa, estes depois caíram por terra com lamentáveis prejuízos. Então sentem-se desorientados e suas intuições falham fragorosamente, enquanto multiplicam-se dia a dia as vicissitudes, os equívocos, as decisões imprudentes e os negócios funestos. Há acidentes no lar, doenças súbitas, intrigas, descontroles mentais e emotivos. Mas o fenômeno explica-se no campo espiritual, pois em face da presença do lençol denso de magnetismo subvertido a pairar no ambiente do lar, que é exalado pelo sapo à guisa de projetor ou holofote vivo e maléfico de reação contínua, em tal caso os guias não conseguem transmitir aos seus pupilos as intuições favoráveis e advertências salutares. No entanto, os espíritos malfeitores, viciados e zombeteiros sentem-se à vontade na cortina densa dos fluidos mórbidos e consegue impor facilmente as suas orientações subvertidas ao enfeitiçado através desse campo vibratório inferior. Embora nem tudo o que acontece na vida humana seja a consequência de um sapo projetando maus fluidos, também pode ser fruto de um karma gravoso ou da imprudência humana, pois quase sempre há fundamento de bruxaria nas queixas e lamentos de pessoas desanimadas ou desesperadas ante as vicissitudes intermináveis e o azar obstinado que lhes turba implacavelmente a existência humana.
O feitiço ainda é um acontecimento comum na vida dos terrícolas, porque, tratando-se de espíritos primários, tanto os encarnados como os desencarnados são fontes permanentes de bruxaria oriunda do seu descontrole mental, precipitações emotivas e desejos insofreáveis, que alimentam a cobiça, a agressividade verbal e ativa forças inferiores.